Então, nessa aula eu quero falar com vocês aqui sobre como é que a gente pode agora estar editando esse objeto, né? Como é que a gente pode usar um extrude, que a gente pode puxar ele para cá, para lá e fazer alterações em uma mesh, né? Em um objeto 3D. Então, por exemplo, eu vou selecionar na câmera, por exemplo, na luz, essas coisas não dá para você fazer, porque isso aqui são só ícones, né? Representando esses objetos na cena. Mas num cubo, num plano, em qualquer coisa que você adicione aqui com Shift mais A, que a gente já até falou na última aula, você consegue adicionar plano, cilindro, círculo e todas essas formas básicas aqui você consegue adicionar. Então vamos clicar no cubo e o atalho para poder editar é o Tab no teclado. Ou você também pode vir aqui em Object Mode e vir aqui em Edit Mode. Nada mais é, a gente vai estar entrando nesse local aqui. Então eu vou só clicar e digitar Tab no teclado e já está. Ele aparece aqui, ó, os pontinhos que você pode apoiar o mouse. Então nós temos os vértices, temos as edges. Edges seriam o quê? Seriam as linhas de um cubo, por exemplo. E temos as faces, né? Eu estou aqui em cima e aqui selecionamos as faces, ok? Então, vértice, eu venho aqui, se eu digitar G, que a gente já viu que é um Move, então já vão se habituando, tá? Eu vou falar o atalho e vou falar o que ele faz para vocês irem se habituando. Depois, com o tempo, só vou falar o atalho, ok? Então, a G, que é um Move, e a gente consegue mover. Então, G em Z, ele move só no eixo Z, ok? Mas das coisas que a gente já viu. Temos o Edge, né? Que a gente vai digitar G e Z e ele vai também aqui, ó, aumentar para cá. Aqui é para você aumentar de uma forma correta, né? Uma forma certinha. Você pode também mudar aqui para o Move, por aqui. Que quando a gente digita o atalho, deixa eu voltar aqui, eu tô no modo de seleção, né? Aqui, ó, Select Box, né? Que eu falei para vocês que eu gosto um pouquinho mais. Se eu digitar G, ele não aparece aquelas flechinhas pra gente, né? Ele tá esperando algum dos comandos que estão ali embaixo, aqui embaixo, né, para vocês. Mas aí se eu apertar aqui no ícone do Move, ele aparece as flechinhas para você poder mexer também aqui na mão, ok? E como a gente já viu, se eu digitar N no teclado, a gente abre essa nova aba aqui do lado, ó, ou ela fica aqui em standby, ó, essa flechinha aqui do lado, cliquei e a gente pode, ó, aumentar por aqui, ó, em Z, ó, joga aqui para cima e percebam que ele tá meio rápido demais, né? Como é que a gente faz para a gente poder fazer um aumento devagar nesses slides aqui, ó? Todos esses slides, para a gente conseguir ir bem mais sutil, a gente tem que selecionar uma tecla no teclado que é o Shift. E aí, ó, ele vai bem mais devagar, ó. Tá vendo? Ele faz ele aumenta e diminui esse número aqui muito mais devagarzinho para você. Ok? Agora, ó, sem o Shift, vai muito mais rápido. Com o Shift, ele vai bem mais preciso, né? Vamos se dizer assim. Então, com isso, você consegue mover, né, para todos os lados. O ESC sempre é o que sai de algum comando, tá? Então, se eu tô aqui, ó, ou clicar fora. Se eu selecionei isso aqui, eu fiz o movimento, dei ESC, eu, por exemplo, digitei G, comecei o movimento, não era bem isso que eu queria. Se eu dou ESC, ele sai desse movimento, ok? E percebam que, quando eu tô nesse modo aqui do Object Mode, a guia que me aparece são essas aqui, do Move, Rotate, Scale e o Transform e essas outras aqui que a gente já falou em vídeos anteriores. Agora, quando eu digito Tab, me aparecem mais opções aqui para poder mexer nesse objeto. Se eu usar o Move agora, eu movo no que está selecionado desse cubo. E tanto é que se eu usar o Rotate, eu rotaciono o que está selecionado daquele cubo, ok? E eu posso mover esse cubo inteiro aqui dentro desse modo de seleção? Sim, se eu selecionar todas as faces, ó, se eu peguei uma face, digito Shift e seguro, tá? No teclado, e vou clicando nas outras, ó. Eu posso até soltar agora, ó. Soltei, não tô com a mão livre, mas eu pressiono Shift novamente e aí eu consigo adicionar mais uma face. Se eu clicar de novo numa face que eu já adicionei, ele já tira. Então ele tira e coloca só tudo com Shift, tá? Tem programas que é um botão inverso, que é o Shift adiciona e o Ctrl tira. Aqui normalmente funciona bem, só de você clicar de novo. O Ctrl aqui, eu entendo que é porque ele está clicando de novo. O Ctrl, o que ele faz, o Ctrl aqui? Vou tentar explicar isso para vocês, ó. Eu vou aumentar isso aqui e vou só fazer umas subdivisões aqui. O Ctrl aqui no Blender, quando a gente clica aqui, se eu vier com Shift, eu adiciono uma por uma, né? Agora, se eu pressionar o Ctrl, eu já venho, ó, e faço isso daqui. E eu posso vir, ele vai achando o melhor caminho para a gente poder fazer isso aqui. Tanto é que, se eu tiver aqui e fizer isso aqui, ó, ele acha
aqui o melhor caminho para cá. E se eu fizer para cá? Ó, ele veio pelo outro lado, entendeu? Eu tento sempre fazer em linhas retas, né? Para ele vir para cá e distâncias não muito longas, porque senão ele acaba encurtando o caminho. Tá, e o que foi que eu fiz aqui, né? Eu só puxei aqui, ó, aumentando com o Move, e ele já aumentou. E aí vem um atalho do teclado bem bacana para vocês vão estar utilizando bastante, que é o Ctrl mais R. Então, pressiona o Ctrl e clica uma vez no R do teclado, e ele já começa, ele já faz uma quebra ali, subdivide esse objeto no meio. Aonde eu tiver com o mouse, se eu tiver com o mouse aqui, ele vai bem nesse meio aqui. Mas se eu vier para esse lado aqui, ó, ele vai naquele outro eixo ali, ok? Então, ele subdivide. E se eu apoiar o mouse aqui e com o scroll do mouse eu rolar o scroll do mouse, eu aumento o número de subdivisões desse objeto. Mas você pode fazer o seguinte, ó, você pode chegar aqui, ó, Ctrl R, você clica uma vez com o botão esquerdo no mouse, que é para confirmar, ok? E aí você fala onde você quer botar. Se você digitar ESC, ele fica no meio. Ele já fica para você exatamente no meio. Então, Ctrl R. O botão direito ele cancela aquela ação, como o ESC também. Então, ó, Ctrl R, vou botar ele aqui bem no meio, que era da ESC, e ele, ó, abre aquela caixinha aqui, ó. Isso se chama de Loop Cut, né? Que ele tá dando um loop, tá dando uma volta, né, no objeto. E o atalho não, ele tá bem aqui, ó. O atalho Ctrl R e o atalho ali Ctrl R. Então, ó, já concluí e ele só fez um, né? Mas se eu clicar aqui, ó, eu posso aumentar o número de cortes. E aí fica até mais preciso e eu posso botar aqui 20. E ele já vai e faz 20 cortes. E aí eu vou fazer de novo, Ctrl R. Cliquei com o botão esquerdo do mouse para confirmar e dou um ESC só para ele soltar no eixo. Se eu quiser parar ele aqui, eu clico com o botão esquerdo aqui, ok? Funciona também. E ele fica subdividido assim, ok? Então, só fazer de novo. Vou confirmar aqui no meio. E aqui, ó, nessa caixinha que aparece sempre aqui embaixo. Vocês não estão vendo aqui, né? Porque eu acho que minha câmera tá bem aqui em cima. Então, ó, só cheguei minha câmera pro lado, né? Ctrl R. A caixinha, né? Aqui que eu falei para vocês. Eu clico e posso aumentar aqui o número de subdivisões para quanto eu quiser. Basicamente, é isso aqui que a gente vai usar essa caixinha, tá? E, bom, deixa eu voltar para cá, ok? Então, é assim que a gente faz, né? Subdivisões em uma malha, em um objeto. E o que mais que a gente pode fazer aqui no modo de edição? A gente pode selecionar, por exemplo, uma face. Eu posso subdividir ela aqui no meio, tá? Tanto se você tiver na face... Aí, quais são os atalhos, né? Para vértice, para o edge e para face. Se eu tô aqui, ó, eu usava muito isso no 3D Max. Então, eu digito 1 no teclado, ele já aparece os vértices. Se eu digitar 2, são os edges que eu estou selecionando. Se eu digitar 3, são as faces. E se eu apertar aqui com o Shift, ó, eu posso selecionar agora faces e edges. Então, ó, face e edge. Qualquer uma das duas, ele vai estar selecionando. Se eu, com o Shift, clicar em todos, eu seleciono qualquer parte desse objeto, ok? Normalmente a gente vai de uma por uma, né? Ok, então nessa aula a gente vai parar por aqui. A gente vai só queria mostrar para vocês o modo de edição. E agora eu vou mostrar para vocês essas ferramentas que temos aqui dentro do modo de edição, ok? Vamos ver isso no próximo vídeo.